Bem-vindos! Hoje vamos falar de um dos frutos que mais frequentemente vai aparecer no nosso itinerário, ou daquele que será também o seu equivalente iconográfico, e vamos tentar perceber os significados simbólicos de que se vai revestir. E poderemos fazê-lo a partir desta primeira escultura, uma escultura medieval, das esculturas mais antigas da coleção do museu, onde nós podemos ver a Virgem com o menino, a Virgem em majestade, seguindo aquilo que era uma tipologia habitual durante a Idade Média e que, portanto, está reduzida àquilo que é absolutamente essencial. E percebemos que a Virgem apresenta o menino e que o menino segura também na mão aquilo que é, na verdade, uma maçã. Na tradição cristã, que é no fundo aquela que mais nos ocupa ao longo do itinerário, a maçã é vista com uma conotação francamente negativa, muitas vezes, porque ela está associada à ideia de luxúria ou pecado. Isto porque a maçã vai ser ela própria o catalisador, enquanto fruto proibido, daquele que é um dos elementos axiais de toda a doutrina cristã, a ideia da expulsão do paraíso e da consequente queda do homem. Mas então, como é que um fruto com um significado tão negativo, associado ao pecado original, vai depois servir aqui como atributo da mãe de Jesus ou mesmo do próprio Cristo? Para percebermos um pouco como é que se vai assistir a esta mudança de conotação ou a este peso, vamos avançar até uma das obras do nosso itinerário. Vai ser nesta pintura de Jorge Afonso, pertencente ao retábulo do convento da Madre Deus, que nós vamos encontrar das raras representações na coleção do museu dos dois protagonistas deste episódio fundamental, Adão e Eva, aqui já fora do paraíso. Nas breves descrições do livro do Gênesis sobre o Jardim do Éden, refere-se que todo o jardim estaria povoado de uma série de árvores de grande beleza e com frutos comestíveis e que também nesse jardim se destacariam duas árvores. A árvore da vida, que supostamente teria secado após a expulsão e que já foi identificada como podendo ser uma oliveira, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era um verdadeiro tabu para estas duas primeiras personagens. Adão e Eva teriam sido avisados por Deus de que se consumissem os frutos proibidos dessa árvore, então morreriam. E terá sido Eva aquela que, seduzida pela serpente, teria primeiramente desobedecido a essa ordem. A partir do momento em que consomem esse fruto proibido, o fruto do conhecimento reservado a Deus, imediatamente muda a sua natureza inocente, eles são castigados, são expulsos do paraíso e sujeitos a uma série de provações a partir daí na terra, fazendo com que o regresso ao paraíso estivesse absolutamente impossibilitado. A maçã que vemos na mão de Adão será então uma referência a esse mesmo fruto proibido. É curioso notar, no entanto, que a única árvore que é mencionada pelo nome no Jardim do Éden é, na verdade, aquela que também vemos representada aqui a cobrir a nudez de Adão e Eva, ou seja, a figueira. Não deixa de ser interessante percebermos que a essa perda de inocência corresponde a uma tomada de consciência súbita daquilo que é a sua nudez, algo que antes era visto como absolutamente natural e livre de pecado, e, portanto, Adão e Eva terão sentido uma necessidade de se cobrirem e vão fazê-lo precisamente com folhas de figueira. Na verdade, a maçã só passa a ser identificada como o fruto proibido e a árvore do conhecimento do bem e do mal só passa a ser identificada também como uma macieira a partir da Idade Média e, sobretudo, a partir daquilo que será a tradução latina destes primeiros textos bíblicos. E há quem defenda que a razão para essa identificação se prende sobretudo com uma questão linguística, uma vez que o nome utilizado para malum, é exatamente aquele que é o nome latino para maçã, malum também. Não sabemos se terá sido exatamente por essa razão, mas a verdade é que, independentemente de estar correto ou não, esta ideia da maçã como fruto proibido acabou por cristalizar-se totalmente nas representações relativas a Adão e Eva e, portanto, estas duas personagens são muitas vezes representadas com uma maçã como o seu atributo. Inclusivamente, existem também até algumas representações em que Adão e Eva estão no Jardim do Éden por debaixo da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é de facto representada como uma macieira carregada de frutos. Mas a figuração da maçã nesta pintura pode assumir aqui ainda um outro significado, sendo um atributo não apenas de Adão e Eva, mas também de Cristo e da Virgem.
E isto porque é esta ideia fundamental da queda, que vai definir a origem e o destino da humanidade, a doutrina cristã vai contrapor uma outra ideia também fundamental, a ideia da salvação ou da redenção, possibilitada pelo advento de Cristo. Assim, nós temos que esta contraposição acaba por ser como que personificada por um paralelismo que, entretanto, se estabelece entre estes dois pares de personagens. Cristo é visto como um novo Adão, tal como a Virgem é vista como uma nova Eva. E, de facto, a cena que é o tema desta pintura pode ajudar-nos a perceber melhor aquilo que é esta concepção do papel de Cristo como Redentor. Na verdade, ela vai inserir-se naquilo que chamamos uma série de cristofanias, ou seja, aparições de Cristo após a ressurreição, embora, neste caso, a aparição de Cristo à Virgem não venha citada nos Evangelhos canónicos, mas foi precisamente também uma das cenas que mais vezes acaba por ser representada e que se tornou muito popular. Aquilo que percebemos é que Cristo se apresenta perante a Virgem, mas reparamos também que ele é secundado por uma série de personagens. Ora, estas personagens, onde vamos encontrar então Adão e Eva, São João Batista, o seu precursor, e uma série de outras que aqui aparecem apenas de maneira muito limitada, representadas, são no fundo os justos do Antigo Testamento, ou seja, as almas que Cristo resgata do limbo, abrindo, de certa forma, o caminho para a salvação. Ou seja, aquilo que nós vemos representado neste conjunto de personagens, de certa forma, acaba também por condensar esta ideia de que será com o advento de Cristo, com a ressurreição de Cristo, que o regresso ao paraíso acaba por estar, de novo, garantido a quem aceitar essa graça divina. É a compreensão destas duas dimensões que nos vai explicar a razão pela qual o figo vai aparecer nesta representação da Virgem com o menino. Ou seja, ele está aqui, no fundo, a cumprir esse papel de evocar a ideia de fruto proibido, caracterizando a Virgem como nova Eva e Cristo como novo Adão, na verdade, cumprindo aquele papel que normalmente vemos associado à maçã. A razão pela qual a figueira vai ser identificada como a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou a razão pela qual o figo vai ser identificado com o fruto proibido, vai prender-se então com aquilo de que falámos há pouco, ou seja, esta presença nomeada pela espécie da figueira nas descrições do Jardim do Éden. Ora, mas também talvez não tenha sido apenas por isso. A verdade é que o figo está tradicionalmente, e esteve em várias culturas, tradicionalmente ligado à ideia de abundância e de fertilidade, sim, mas também à ideia de luxúria. Por exemplo, na Antiguidade Clássica, na Grécia Antiga, ele era um dos atributos de Dionísio ou mesmo de Príapo. E, portanto, esta ligação entre fertilidade e sexualidade, também comum naquilo que é o pensamento cristão medieval, talvez tenha contribuído para fixar esta ideia de que a figueira ou o figo estariam fundamentalmente ligados à ideia de pecado ou à ideia de lascívia. Na verdade, nós vamos até ver em muitas das representações do pecado original a árvore do conhecimento representada com ou sem frutos, mas representada com folhas que se assemelham a folhas de figueira. Num dos exemplos mais célebres, nós podemos ver uma das obras de Rafael Sanzio, na Stanza della Signoria, onde vamos precisamente perceber uma representação da árvore do conhecimento como uma figueira e onde vemos a Eva entregando um pequeno figo verde a Adão. Este exemplo, como outros exemplos, mostram-nos como, de facto, a linguagem da natureza acaba por pontuar muito aquilo que é a doutrina cristã e aquilo que é a utilização ou a veiculação dessa mesma doutrina por parte não apenas de teólogos, de intelectuais, mas também de artistas. A natureza é vista como uma criação divina e resta-nos a nós saber descodificar aquilo que são esses sinais. E por isso mesmo vos convidamos a que venham ao museu e que possam descobrir mais alguns deles.